Desde o início do século XIX, o crescimento populacional e a construção civil crescem de maneira paralela, muitas vezes antagônicas, em resposta à industrialização. Métodos construtivos que há muito tempo são utilizados, hoje apresentam elevados índices de poluição devido ao descarte de resíduos. Entre esses métodos está a alvenaria, gerando grandes desperdícios de materiais, sem a probabilidade de serem reutilizados e ser grande consumidor de recursos naturais não renováveis. No Brasil, os resíduos da construção civil representam 50% dos resíduos sólidos urbanos produzidos. Além disso, é raro o cumprimento da resolução do CONAMA 307 de 2013, onde transportadoras de caçamba, além de não certificarem o seu destino, despejam esses resíduos em terrenos sem critérios e muitas vezes de forma ilegal, e a separação de resíduos recicláveis e não recicláveis são ineficazes. Ainda assim, aponta-se que nas cidades brasileiras todas sofrem com irregularidades na gestão de resíduos. Este fator é mundialmente reconhecido, pois a falta de controle na gestão de resíduos urbanos produzidos pode causar sérios impactos ambientais, desde assoreamento de rios, poluição do lençol freático, até mesmo problemas à saúde pública, problemas econômicos, entre muitos outros. Em resposta aos impactos das edificações, a sustentabilidade procura melhorar de forma mais eficiente o ciclo de construção em geral, ou seja, desde a extração da matéria-prima à preocupação no consumo energético e hídrico, bem como o desperdício de resíduos. Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudanças, no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, orientação do desenvolvimento tecnológico e mudanças institucionais estão em harmonia e reforçam o atual e o futuro potencial para satisfazer as necessidades humanas. A alvenaria convencional é um dos métodos construtivos mais utilizados no Brasil, onde se conectam tijolos ou blocos cerâmicos por argamassa horizontalmente ou em camadas parecidas, se repetindo e se sobrepondo umas pelas outras, formando coesão e rigidez. Sua estrutura é formada por pilares, vigas e lajes de concreto armado, com os vãos preenchidos pelo sistema de alvenaria, como finalidade de vedação, propondo ao ambiente proteção contra as intempéries, com conforto acústico, térmico e estético. A alvenaria possui ampla disposição no mercado brasileiro, além de não necessitar de mão de obra especializada no canteiro de obras. Como dito anteriormente, suas desvantagens são a baixa produtividade, grandes desperdícios de materiais, sem a probabilidade de serem reutilizados e ser um grande consumidor de recursos naturais não renováveis. Este sistema é uma realidade tradicional em países como Estados Unidos, Canadá, Escandinávia, Japão, entre outros. Este método permite a construção de casas e apartamentos, edifícios comerciais e industriais de no máximo 5 andares. O principal material estrutural utilizado é a madeira. O wood frame é uma tecnologia industrial de alta durabilidade, com estruturas em perfis de madeira tratada de reflorestamento, onde se formam painéis de pisos, paredes e telhados, normalmente combinados com outros materiais para acabamento, para o aumento do conforto térmico e acústico, protegendo a edificação de agentes externos e também contra o fogo. Embora a madeira seja o material mais antigo e utilizado no mundo, no Brasil ainda há certo desconhecimento atrelado a ideias errôneas sobre o método de aplicar madeira em construções, pois se vincula à ideia de desmatamento e de não ser resistente. O que dificulta o crescimento das técnicas alternativas no Brasil é sua tímida divulgação e muita insegurança quanto ao sistema. Isso ocorre por falta do conhecimento técnico, por falta de normatização e pela crença de que o uso da madeira pode gerar o desmatamento, provocando o consequente desastre ecológico. Em relação às vantagens da madeira, certificado de reflorestamento é o único material renovável em construções. Demanda o consumo energético baixo em sua produção e não utiliza água, e também sequestra carbono no crescimento da árvore. Apresenta fácil trabalhabilidade, excelente desempenho térmico, absorvendo 40 vezes menos calor que a alvenaria de tijolos cerâmicos, bom isolamento acústico e eleva a relação resistência-peso. O sistema de pré-fabricado de madeira reduz até 80% a emissão de CO2 durante o período de construção e de 85% de resíduos sólidos do canteiro de obras. O tempo de obra do wood frame se torna 25% mais rápido em comparação ao sistema convencional.
Neste quadro, iremos comparar as vantagens e desvantagens entre a alvenaria e o wood frame. Vantagens da alvenaria: disposição no mercado, conforto térmico e acústico, resistência mecânica, resistência ao fogo, impermeável, durabilidade, sem necessidade de mão de obra especializada. Desvantagens: baixa produtividade, sem possibilidade de reuso, consumidor de recursos naturais não renováveis, alto nível de poluente, elevada massa por unidade de superfície, necessidade de materiais adicionais para as texturas lisas e deficiência na limpeza e higienização. Vantagens e desvantagens do wood frame. Vantagens: obra seca, pois não utiliza água na sua produção, gera pouco resíduo, produto industrializado, tempo de obra reduzido, matéria-prima renovável, durabilidade, resistência, estabilidade do preço da madeira, flexibilidade de projeto e conforto. Suas desvantagens: necessita de mão de obra especializada, edificações de no máximo 5 pavimentos, pouca oferta de mão de obra, pouca oferta de ferramentas e resistência do mercado. Com base nos dados apresentados, concluímos que a escolha dos materiais pode sim causar impacto ambiental, interferir na saúde e qualidade de vida. Nos dias atuais, a sustentabilidade alinhada às esferas econômicas, sociais e ambientais prioriza a preocupação projetual e na resolução de problemas que dizem respeito à natureza, clima, bem-estar e manejamento de recursos, se tornando fatores cruciais na construção civil. Por isso, é imprescindível utilizar matérias-primas renováveis com processos industriais e o gerenciamento de resíduos mais eficazes.